Está explicado por que José Boto fazia tanta questão da contratação de João Paulo Sampaio para coordenar a base do Flamengo. Está muito claro, e ele identifica esse problema. Há um problema na base do futebol do Flamengo. Veja o que aconteceu, por exemplo, no jogo entre Flamengo e Boa Vista. Vários jogadores não renderam aquilo que mostram na base, né? Então a transição precisa ser aprimorada, né? O time foi um verdadeiro catado em campo, time do Kleber dos Santos. Será ele o técnico ideal? Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, emendou, é gol! Salve, salve, meus amigos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, porque eu quero falar sobre base, ainda mais depois do desastre que foi a atuação do Flamengo na partida deste domingo, né, contra o Boa Vista e a consequente derrota por 2-1. É um jogo tenebroso do Flamengo, em que vários jogadores não renderam aquilo que a gente está acostumado a ver na base. Outros jogadores, para mim, não servem. Tá claro, Thiaguinho, por exemplo, jogador que já voltou do Flamengo, para mim não tem a menor condição de vestir a camisa do Flamengo, né? Não sei o que você pensa, deixe aqui nos comentários. Mas está claro que o José Boto identificou um problema na base do Flamengo. Por isso ele fez tanta questão, a gente consegue ligar uma coisa à outra, com a contratação do João Paulo Sampaio, que é o mago da base do Palmeiras. E a gente vai falar sobre os negócios que o Palmeiras vem realizando na base e de jogadores do Flamengo que não vêm atuando bem. Antes eu tenho um recado super especial para você. Você sabia que não tem como perder no mercado Bitcoin? Se o seu primeiro investimento em Bitcoin não render até março, o MB garante o reembolso do valor perdido em até R$200. Cadastre-se na página oficial da promoção, clicando no link abaixo ou no QR Code que aparece na tela. Faça um primeiro investimento em Bitcoin até dia 31. Mantenha o valor em Bitcoin que você investiu nesta primeira compra na sua conta do mercado Bitcoin até o dia 1º de março. Se você não lucrar com o seu primeiro investimento, o MB garante um reembolso de até R$200 na sua conta do mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é o melhor lugar para investir em Bitcoin sem risco e com confiança. Promoção válida para contas abertas até dia 31 de janeiro agora. A promoção é válida apenas para a primeira compra feita no ativo Bitcoin. Valeu, pessoal, retomando o principal tema deste vídeo, que é Flamengo, né? Parceria com o mercado Bitcoin, muito legal. Tá tudo aqui, como eu disse para você. Clique aqui no link que está na descrição deste vídeo, tá, pessoal? Mas voltando ao tema aqui, é uma questão muito importante essa na base do Flamengo. Eu fiquei assustado quando eu vi o time do Flamengo jogando contra a equipe do Boa Vista neste final de semana, na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Fiquei muito surpreendido, negativamente, aliás, né? E o José Boto claramente já identificou esse problema no Flamengo. Não à toa ele solicitou a contratação do João Paulo Sampaio, né? Que é o mago da base, é o diretor da base do Palmeiras, base esta que vai se tornando a mais bem-sucedida no futebol brasileiro, né? A gente vê os negócios que o Palmeiras está realizando na base. De lá saíram Endrick, que foi para o Real Madrid, Estevão, que vai para o Chelsea, Vitor Reis, que é cobiçado pelo Manchester City, excelente zagueiro que pode valer até 45 milhões de euros, que é o preço que o Real Madrid pagou no Vinícius Júnior. E o Luiz Guilherme, jogador que foi para o West Ham, reserva da equipe inglesa, mas foi uma negociação altíssima. E aí, se a gente for ver o valor arrecadado pelo Palmeiras nessas vendas, nessas negociações, dá mais de R$1 bilhão. Por que o Flamengo não consegue isso? Porque a base precisa ser melhor gerida. Eu fiquei assustado. Eu acho que se o Flamengo jogar assim com esse time, periga não fazer nenhum ponto até a volta dos principais jogadores. É alarmante, né? A gente vê alguns jogadores ali do Flamengo com sérios problemas.
O Zé Wellington, por exemplo, não conseguia dominar uma bola. Teve uma bola no segundo tempo que ele recebeu, a bola passou por debaixo do pé dele. A atuação do Cleiton foi pavorosa, né? A do Pablo, aí não é jogador da base do Flamengo, foi horrível, né? O Daniel Salles, pela lateral direita, não jogou absolutamente nada. Guilherme, muito mal. Thiaguinho, bom, Thiaguinho, gente, na boa, eu cansei de falar do Thiaguinho já, acho um jogador horroroso, né, que não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Flamengo. Nenhuma condição de vestir a camisa do Flamengo. O Schola entrou muito mal na partida. O Felipe Tereza entrou muito mal na partida. Ora, são jogadores que na base a gente vê rendendo bem. Portanto, o Flamengo precisa ter, na transição, mais qualidade, né? E até no entendimento do técnico que controla, que rege, que comanda esses jogadores, uma mais qualidade também, né? O Kleber dos Santos me pareceu zero adequado para dirigir o time do Flamengo. Eu fico imaginando se acontecer uma coisa com o Felipe Luiz e o Kleber dos Santos precisar dirigir o time do Flamengo, nossa, não tem a menor condição, não tem a menor possibilidade. Então a gente fica enxugando gelo aqui, falando sobre o que foi a base do Flamengo, com negociações maravilhosas, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Renier, e olhando para frente falando, cara, quem vai ser o jogador que vai render aos cofres do Flamengo muito dinheiro, né? Qual vai ser esse jogador? E eu não consigo enxergar. Se você discordar de mim, fique à vontade para comentar por aqui. Mas eu não consigo enxergar, não. Vejo vários problemas ali na base do Flamengo, principalmente na formação, não só na formação, mas na transição desses jogadores ao time principal. E muita gente pedia até o Cleiton Bahia para jogar no ano passado, né? Ele mostrou ontem que não tem a menor condição. O time foi um catado em campo. E quando eu falo sobre aprimoramento da base, eu falo sobre coisa maior do que a transição dos jogadores. Eu falo sobre uma ideia de jogo que deve ser impregnada. O Kleber dos Santos falou sobre isso na entrevista coletiva, que mantém contato com o Felipe Luiz para que o estilo de jogo seja aprimorado na base. Nossa, eu não vi nada disso nessa estreia do Flamengo. Não consegui observar absolutamente nada disso. Foi um catado em campo, um Frankenstein, o time do Flamengo nessa partida contra o Boa Vista. É bem preocupante. Aí o Flamengo vai ter mais jogos pela frente, joga contra o Madureira agora, e aí? Né? Vai ser com esse time aí? Nossa Senhora, eu acho que a luz amarela está mais do que acesa. O Flamengo precisa ter uma base de qualidade. Ah, mas o Flamengo é campeão do mundo sub-20. Tudo bem, gente, com o Felipe Luiz no comando. Felipe Luiz já se mostrou ser um grande técnico, mas já havia problemas com o Mário Jorge. Mário Jorge, para mim, não era o técnico ideal para a base do Flamengo, para o sub-20 no caso, tampouco por osmose, para assumir o time principal em determinado tipo de condição, quando um técnico saía, aquela coisa toda. Então eu estou bem preocupado, o José Botto vai ter muito trabalho. Quando a gente olha para o José Botto, a gente não imagina só a figura, não deve imaginar só a figura para tocar o futebol principal do time profissional e tocar todo o departamento de base do Flamengo também, né? Base, profissional e, nossa senhora, eu tomei um susto, tudo bem que é o primeiro jogo, é início de temporada, não é o caos, mas periga não fazer ponto nenhum com esse time. E aí, quando os titulares chegarem, talvez seja tarde demais. Então, eu acho que esse jogo, mais do que uma derrota, que é doída sempre, expõe um problema no Flamengo de base. E aí a gente olha para o João Paulo Sampaio e fala, pô, esse cara arrebentaria no Flamengo. Esse cara seria um fenômeno no Flamengo, né? Revelando os jogadores, imagina, porque o Flamengo, em tese, tem mais apelo para o jogador de base do que o Palmeiras. Em tese não, tem mais apelo. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. O Palmeiras não é. E aí fica aquela coisa, pô, esses jogadores estão chegando como ao Flamengo? Esses jogadores estão se desenvolvendo como no Flamengo? Como é que está sendo feita a transição desses jogadores da base para o profissional? Fica o alerta, eu acho, repito por aqui, mais do que um jogo pavoroso, fica a preocupação em relação à transição
O Lohan, por exemplo, não jogou nada. Também num monstrengo como esse, como é que ele vai jogar alguma coisa? O Diogo Alves salvou o Flamengo de uma goleada, gente. Era para ter sido uma goleada. Saudações, até a próxima, valeu e tchau, tchau.